Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino Cast, podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E esse episódio aqui está imperdível porque a gente continua na temática sobre o controle estratégico de carrapatos. Só que hoje a gente tem um convidado e ele vai trazer muitos temas aqui, muitos assuntos importantes, porque é sobre o controle estratégico de carrapatos voltado principalmente para a região sul do Brasil, que, como a gente sabe, é a região que a gente costuma enfrentar aí mais problemas com esse tipo de parasita. Então, fique ligado. Aliás, eu já vou te convidar para ouvir o episódio anterior com o professor Welber Lopes, da Universidade Federal do Goiás. Ele traz bastante informação, né, sobre o ciclo do carrapato, como que a gente faz esse tipo de controle de maneira geral do Brasil. Mas olha só, pessoal, esse episódio de agora, a gente vai falar especificamente sobre a realidade da região sul do Brasil, que é onde praticamente aí a gente pode dizer que o problema mais aperta, tudo bem? Então, nosso convidado de hoje, claro, a gente sempre traz especialistas aqui, pessoas que sabem do assunto não só na teoria, mas também na prática. Então, nosso convidado de hoje aqui é o Ayrton Lorenzoni. Ele é gerente regional da região sul do Brasil. Ele é especialista aí no delineamento de calendários, de programas de controle estratégico de carrapatos adequados para o Rio Grande do Sul. Ayrton, seja muito bem-vindo ao Ouro Fino Cast. Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Vai ser um prazer aí a gente ficar esses minutos trocando uma ideia e conversando um pouco a respeito aí de controle de carrapato, com uma visão prática de como a gente pode atuar contra esse parasita aí que tanto incomoda a todos. Uhum. Ayrton, já que a gente começou a falar do parasita, o problema, né? Por que o problema com carrapatos, né? E aí até a gente já pode estender para soluções de controle. Por que ele é tão forte aí na região sul do estado do Rio Grande do Sul, Ayrton? Certo. Bruno, o Rio Grande do Sul, ele é um estado que conserva algumas características, vamos dizer, únicas, né? Nós estamos localizados no sul do país, próximo à Argentina e Uruguai, e sobre o bioma Pampa, né? O bioma Pampa se caracteriza pela preservação dos campos nativos, naturais dessa região, e que são os principais fornecedores de alimento aos bovinos, né? Então, esses campos nativos, no decorrer dos anos, né, das décadas, com o pastoreio intensivo, ele acabou sendo, vamos dizer assim, contaminado com muitos carrapatos, né? E esses carrapatos, então, acharam nesse microclima desse campo um ambiente ideal aí para sua proliferação. Além disso, o Rio Grande do Sul também, como característica, possui uma carne conhecida de todo o Brasil como uma carne de excelência, uma carne de qualidade. E essa carne vem dos rebanhos de origem europeia, né? As principais raças europeias que dão essa qualidade de carne ao rebanho. Ou do cruzamento dessas raças, né? Via os animais sintéticos, hoje tão difundidos no estado, as raças sintéticas, com os zebuínos. Porém, o nível de cruzamento, ele sempre prioriza a raça europeia, na sua maior proporcionalidade. Portanto, são indivíduos que têm maior sensibilidade ao parasita, né? Então, esses são alguns fatores gerais que possibilitam que o parasito se instale de uma forma tão efetiva aqui no Rio Grande do Sul já há muitos anos. Então, na verdade, o cenário é perfeito, né? Um clima e um bioma adequado para o carrapato, juntando com uma raça, um tipo de raça de animais que é diferenciada e também tem um pouco mais de sensibilidade. O carrapato, então, adora isso aí e os ciclos conseguem se perpetuar nesse sentido, né? Sim, Bruno. Pessoal, assim, para a gente conversar um pouquinho sobre a questão prática, o clima, que é o diferencial para que as gerações de carrapato aconteçam e o parasito se perpetue, né, e tenha um ambiente favorável. Se tu pensar a nível do Rio Grande do Sul, aonde, pela nossa posição geográfica, a gente tem um inverno
com muito frio, né? Um inverno rigoroso, teoricamente o frio seria um limitante, né? Em potencial ao ciclo de vida livre desse parasita. Porém, a gente também tem primaveras e verões que tem um regime de chuva também estável, né? Então, também nessas épocas do ano, a gente tem um clima favorável ao parasita. Acontece que essas mudanças climáticas e a questão também dos manejos nas propriedades, que a gente vai conversar, essas mudanças climáticas, nós não estamos tendo mais um inverno tão rigoroso, tão longo, né? Que possibilitasse que fosse um limitante total a essa fase de vida livre do carrapato. Então, é muito importante que o produtor, que os técnicos que estejam ligados às propriedades rurais, né, estejam bastante atentos às estratégias, pois nós não temos mais o fator climático contribuindo de uma forma tão efetiva, emanando de uma forma tão efetiva a um controle natural, né? Então, nós não temos um número maior de geadas como se tinha antigamente, um período muito extenso de frio como se tinha antigamente. E temos também, eventualmente, na primavera, principalmente no início do verão, alguma restrição hídrica, com diminuição de chuvas, que a gente chama aqui de alguma estiagem, né? Que também é um fator limitante, não na mesma escala que o frio, mas é um fator limitante ao ciclo biológico do parasita. Porém, nós trabalhamos com esse bioma, com a maioria dos campos nativos, né? Com raças que têm maior predisposição ao parasito e manejos, muitas vezes, que precisam ser redimensionados ou reavaliados para que a gente consiga, via algumas alternativas dentro das propriedades, minimizar aí as infestações de carrapato tão prejudiciais aí ao sistema de produção. Roberto, então tudo isso aí são ingredientes que a gente está colocando nesse caldeirão que demonstram realmente que o desafio aí o desafio gaúcho aí com relação ao carrapato é muito maior. E aí a gente tem, o professor Elber falou um pouco no episódio anterior. Aliás, vou aproveitar o momento aqui para quem está ouvindo relembrar de ir lá e ouvir o episódio anterior, mas ele falou a respeito dos ciclos dos carrapatos e a questão do clima, e até da raça também, tudo isso que você comentou agora, de influenciar nas gerações anuais dos carrapatos. E você, Ayrton, como tem muita experiência prática nessa abordagem, a gente já falou um pouco do clima, a gente já falou um pouco dos animais e tudo que contribui para o problema ser maior aí no Rio Grande do Sul, né? E a questão das gerações dos carrapatos, como isso pode contribuir para aumentar ainda mais o desafio na realidade gaúcha, Ayrton? Certo. Bruno, aqui o Rio Grande do Sul, caracteristicamente, nós temos uma região bem ao sul do país, próximo a Santa Vitória, ao sul do estado, próximo a Santa Vitória do Palmar, em que as infestações de carrapatos são menores e as gerações um pouco diferentes em função de clima, né? Mas se tu pegar o estado como um todo, a maior parte dele, nós temos trabalhos bastante, assim, já antigos em relação ao número de gerações, né? Então, esses trabalhos mostram que a gente teria em torno de 3 gerações de carrapato ano, né? Mas na prática, e isso foi confirmado pelo professor Elber aí no depoimento dele, na prática, o que a gente vê é que nós já temos aí em torno de 4 gerações de carrapato por ano. Então, assim, para a pessoa entender o que é isso, né? Então, na fase de vida livre do carrapato, quando a temperatura e a umidade são favoráveis, onde a gente tem uma maior subida de larvas dos pastos atacando os animais, né? Então, se nessas épocas do ano a gente não pensar estrategicamente e bloquear com antecedência essas gerações, nós vamos estar aumentando a população de carrapato nos campos, né? Lembrando sempre que 95% dos carrapatos estão na fase de vida livre e só 5% sobre os animais. Porém, hoje, as estratégias de controle que se tem, principalmente se for
pensado no lado químico, é sobre os animais. Né? Então, nós precisamos estar atentos e escolher bem as épocas do ano para se fazer os tratamentos estratégicos de forma correta, procurando minimizar ou diminuir o número de carrapatos a serem combatidos durante os outros períodos. Então, nós temos aqui no início agora da primavera, que a gente chama da primeira geração de carrapato, aonde as larvas que sobreviveram do inverno, né, e que estão nos campos, começam, devido à temperatura e à umidade favorável, subir nos animais e parasitá-los. Depois disso, essa população cai novamente no solo, pelo clima, então, esses carrapatos adultos fazem a postura, novas larvas vêm e nós temos uma segunda geração de verão, entre os meses de janeiro, fevereiro, né? A gente tem uma segunda onda que, teoricamente, é maior, né? Porque já são carrapatos que vêm se multiplicando com maior intensidade. Depois disso, então, esses carrapatos voltam ao solo, novamente se reproduzem numa forma enorme, absurda, né? E aí esses carrapatos dão origem a uma terceira geração de outono, aonde, então, é o que a gente chama aqui um pico de carrapato. E agora, devido a essas alterações climáticas, nós já temos uma outra geração de carrapato, né? Devido a não termos mais aquele inverno tão rigoroso. Portanto, é muito importante que, independente do tipo de tratamento ou das ferramentas existentes hoje para se tratar, que a gente esteja atento a essas gerações e trabalhe antecipadamente ou no início delas, tentando combater esse volume de carrapato que ataca os animais. Perfeito. Então, assim, de acordo com tudo que você falou aqui para a gente, realmente a estratégia de controle desses carrapatos é fundamental, ainda mais, principalmente com uma realidade dessa que você acabou de apresentar para a gente. E assim, e pelo que a gente conversou, né, principalmente com o professor Elber e aqui até agora, sobre o ciclo do carrapato também, nessa fase inicial, que é onde você acabou de mencionar que o controle é muito importante, é difícil detectar que essa infestação está ocorrendo. É correto isso aí? Então, assim, precisa realmente da ajuda de um profissional, de uma pessoa capacitada, que entende do assunto, para conseguir ajudar a controlar esses carrapatos, né? Olha, Bruno, isso é extremamente importante. Hoje, não só o carrapato, mas as questões sanitárias, pelo nível de intensificação dos processos de produção, pela valorização hoje que a pecuária tem, né? E pelas necessidades dos índices produtivos, né? Serem melhorados no estado, né? Buscando a maior rentabilidade, é fundamental que se olhe para a sanidade com os olhos diferentes, né? Aonde uma consultoria técnica precisaria estar dentro dessas propriedades para que consiga definir estratégias corretas, não só para o carrapato, mas como para a parte de reprodução, como para a parte de parasitária, de endoparasitos, que é tão importante e causa tanto prejuízo também, mas não é vista, né, pelo produtor ou pelos seus funcionários, às vezes, porque não aparece como carrapato, que dá aquela impressão muito ruim nos animais. Então, é fundamental que hoje se tenha esse apoio. Muitas vezes esse apoio vem via técnicos da iniciativa privada, técnicos do setor público, né? E também das empresas, como a nossa, que procura, além de produtos veterinários, fornecer serviço, né? Fornecer apoio aos técnicos, apoio aos produtores, capacitação de mão de obra. Para quê? Para que o processo sanitário ele não cause um dano. Como ele, se colocado no papel dentro de um custo de produção de uma propriedade, ele não tem um impacto tão grande, né? Mas ele pode causar prejuízos não só diretos, como indiretos, atrasando o ciclo de produção da propriedade. Né? E isso tem que ser levado em consideração. Então, é muito importante hoje uma capacitação para que se escolha as melhores formas de tratamento, se escolha medidas
não químicas, ou seja, medidas de manejo que contribuam, né? Se faça um trabalho praticamente personalizado por propriedade, para que esta propriedade, dentro do seu sistema de produção, no seu local, com os seus objetivos, possam controlar efetivamente esses parasitas, para que a gente não precise, o produtor não se veja obrigado a mudar totalmente seu sistema de produção em função de um controle de parasitas, né? Então tem que haver uma harmonia e um meio termo aí nessa situação. Perfeito, Ayrton. E é muito importante porque você falou de conhecimento, de capacitação. Conhecimento não ocupa espaço. Então, realmente, isso aí faz parte de toda a estratégia do controle desses carrapatos, né? O Ayrton, e também aí no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente tem também uma maneira de controle, que é o uso das banheiras de imersão, que é praticamente exclusiva aí dessa região do Brasil, né? Certo. Bom, entre os vários métodos, né, de controle de carrapato químicos, né, via uso de produtos veterinários, o banheiro de imersão é uma característica do Rio Grande do Sul, é um modelo bastante antigo, né, de tratamento e que traz alguns benefícios, principalmente em função da qualidade do banho, né, onde o animal é submergido, né, num banheiro de imersão, com o produto ali na dose correta, e ele é banhado praticamente todo o corpo do animal. Então, lembrando, quando se for usar tratamentos que os produtos têm um perfil de contato, ou seja, eles precisam estar em contato com o carrapato para que seja absorvido pela pele do carrapato e leve esses, vamos dizer assim, e extermine esses carrapatos, é importante a qualidade do banho. Então, o animal tem que realmente ser todo molhado, orelha, barbela, no entreperna, né, nos lugares mais difíceis do corpo, seja bem molhado com esses produtos. Para quê? Para que o carrapato seja intoxicado, né, e o seu controle seja efetivo. Então, é um bom método de controle, entre outros aí, né, que se utiliza e é uma característica aqui do Rio Grande do Sul. Por isso que, então, em algumas situações... Claro, né, Ayrton, você falou muito também que... Eu achei muito importante que você falou a questão do manejo, porque muita gente já quer entrar, às vezes, para o método químico, né, e falar assim, vocês de alguma empresa só querem me passar os métodos químicos de controle, mas isso tudo tem que estar integrado com um manejo que proporcione uma melhor efetividade desse tipo de tratamento, né? E aí, assim, pelo que você falou aí do banheiro de imersão, realmente é uma estratégia interessante, porque em comparação com a pulverização, você garante que todo o corpo do animal vai ser banhado por esse produto, principalmente quando ele é de contato, né? Então, talvez o controle seja mais efetivo. É isso mesmo, Ayrton? Olha, Bruno, pode ser, né? Um banho de aspersão via banheiros de aspersão ou aspersão manual, né? Ela está ligada à qualidade dessa aspersão, volume de produto, né, de cauda, de diluição utilizado por animal e os locais do corpo do animal que tu consegue ter o acesso correto. Então, assim, os métodos, eles têm sua efetividade se forem muito bem aplicados, né? E o banheiro de imersão trazendo essa característica do banho completo, né? E, assim, talvez com uma eficiência maior de exposição do animal ao tratamento. Então, mas os métodos, eles têm sua efetividade desde que eles sejam devidamente bem aplicados. Portanto, o comentário que tu falaste das medidas químicas e não químicas, né? Nós temos que ver e analisar justamente qual o sistema de produção dessa propriedade, número de piquetes, número de divisões, como as categorias animais dessa propriedade, independente do sistema de produção, se só recria, se cria, se engorda, se ciclo completo, como esses animais estão dispostos nessa fazenda, em que locais estão, qual é a frequência de tratamento que se necessita fazer para cada uma desses piquetes, dessas subdivisões. Por quê? Porque dentro da mesma fazenda
nós podemos ter campos, piquetes com infestações diferentes. Então, se nós colocarmos as categorias mais sensíveis, como vacas de cria ao pé, onde a condição corporal pós-parto diminui, animais de sobreano, aonde já está havendo a troca de dente e que eles estão também um pouco mais sensíveis, né? Se nós colocarmos esses animais nas piores, desculpa o termo, invernadas ou piquetes, né? É lógico que nós teremos uma frequência de tratamento, uma intensidade do problema maior, e aí nós vamos precisar agir de maneiras diferentes, né? E também, quando se optar pelos tratamentos, ou for necessário, como os tratamentos químicos, que a nossa expectativa em relação aos intervalos entre os tratamentos esteja ligado à questão das infestações no campo, né? Então, nós vamos ter que ter manejos e condições diferenciadas de tratamento, conforme categorias animais, conforme distribuição dessas dentro da propriedade e conforme as infestações desses piquetes, né? Então, tudo isso, tu pensando, veja como é complexo dentro de uma mesma propriedade. Exatamente. Né? Isso então, falando de uma propriedade, né? Que se traça estratégias de controle com tipos de produtos, né? Mecanismos de ação e, vamos dizer, intervalos entre tratamentos que atendam aquela necessidade específica daquela propriedade. E assim, a gente falou aqui, né? Por isso que é muito importante, a gente sempre busca trazer pessoas que entendem do assunto, entendem da realidade, né? Porque a gente falou aqui exatamente da realidade gaúcha, você falou muito que a capacitação, principalmente no sentido de diagnóstico aí das infestações, das gerações, do que está ocorrendo na propriedade. Você acabou de falar que dentro de uma mesma propriedade, a gente pode ter desafios diferentes, tá? E também a questão do tratamento, que pode ser químico ou não químico. Então, assim, o não químico abordando principalmente a questão do manejo desses animais. Ayrton, e aí entrando nas estratégias realmente de controle, claro, você acabou de mencionar isso, o negócio é diferenciado, a gente tem que ter o acompanhamento técnico de uma pessoa que entende do assunto. Então, assim, a receita do bolo, vai ser impossível de passar, né, Ayrton? Mas, assim, a gente tem alguns tipos de estratégias, talvez relacionado com infestação, baixa infestação, média infestação, alta infestação, ou geralmente o tipo de controle é muito similar, de acordo com a infestação. O que você pode falar a respeito das estratégias de controle, aí pensando realmente os métodos químicos aí do controle do carrapato, principalmente adequado aí à realidade gaúcha, Ayrton? Bruno, para responder aí teu questionamento, eu só queria posicionar uma ideia geral sobre controle e tu comentaste na palavra diagnóstico, né? Então, nós precisamos, antes de pensar no controle, é interessante e existe hoje disponibilidade de métodos de diagnóstico da sensibilidade das cepas de carrapato aos mecanismos de ação aos produtos existentes no mercado. Então, seria interessante, já que tu vai usar uma ferramenta, que tu esteja usando a ferramenta correta. Então, hoje, se faz necessários dois tipos, na minha opinião, de diagnóstico. O primeiro tipo de diagnóstico seria o diagnóstico onde a gente pode fazer o levantamento da propriedade, o levantamento do manejo da propriedade, todas essas características que eu comentei anteriormente, para a definição das épocas de tratamento, né? E o diagnóstico laboratorial, aonde a gente pode fazer a coleta desses carrapatos, levar um laboratório hoje das universidades ou laboratórios particulares que fazem isso muito bem e fazer um teste de sensibilidade, ou seja, o teste de imersão lá dos adultos, né? Para que a gente meça em laboratório que nível de eficácia, de eficiência tem esse produto, né, que a gente pretende usar em algumas épocas do ano, frente àquela cepa de carrapato específica desta propriedade. Então, isso te dá uma ferramenta importante, uma informação na tomada de decisão e também na alocação dos princípios ativos
né, de uma forma estratégica dentro do cronograma de tratamento do ano. E um outro tipo de diagnóstico que eu considero extremamente importante, e aí por isso da questão de junto com o produto, ou junto com a estratégia, a gente também fornecer o serviço, que é uma boa capacitação da mão de obra. Porque, Bruno, quem é que define exatamente quem está no dia a dia, quem está indo ao campo, quem está revisando os animais no dia a dia, é a mão de obra da propriedade. Perfeito. Então, hoje, pelas infestações e pelo nível de infestações dos campos, o que nós precisamos? O diagnóstico do ponto de tratamento. Quando eu devo começar a tratar os animais? Quando tem 1, 2, 3 carrapatos nas vacas ou nos animais daquele campo que já se conhece que são os mais sensíveis? Ou eu espero todo o lote ter carga de carrapato visível a olho nu para mim fazer os tratamentos? Ou eu pego esses animais, treino a mão de obra, para quê? Para que detectem precocemente o início de uma infestação, para que eu comece a tratar, como comentamos no início, de uma forma, num momento da infestação em que eu colha o melhor resultado via os tratamentos químicos, né? Uhum. Então, assim, só para colocar essa abordagem, para que a gente tenha que os testes laboratoriais para sensibilidade são extremamente importantes, o manejo e a definição das estratégias por categoria, e um terceiro ponto, uma boa capacitação da mão de obra e o acompanhamento técnico para que o momento do tratamento seja o mais indicado para ter o melhor resultado, tá? Uhum. Bom, falando aí na questão da receita de bolo impossível, lógico, a gente conversou, isso deveria ser personalizado, isso deveria ser um pouco mais característico, ou pelo menos por região, por micro-região, né? E dependendo do manejo e sistema de produção, mas estrategicamente nós precisamos combater a primeira geração que começa agora na primavera, meados de outubro a novembro, é esse momento. A hora é agora, então, a hora é agora, ou até já deveríamos ter começado, né? Então, normalmente, baseado nos testes de sensibilidade, então se escolhe, baseado na categoria animal, a melhor alternativa de controle, ou via indectocídio, tratamento de contato, ou até mesmo os mecanismos de ação à base de fluazuron, como o Fluatac ou o Supere, para a gente começar as estratégias, né? Porque quando se trabalha com animais de reprodução, nós temos agora também o início da reprodução. E é interessante, no início da reprodução, e aí tu é o especialista para me dizer, que os animais entrem nos protocolos, né? E tenham tido aparição e entrem nos protocolos, procurando minimizar o número de movimentações, né? Para que essas movimentações sejam focadas para a reprodução e esses animais tenham tempo aí para que o início da gestação ocorra de uma forma mais tranquila. Então, nós temos uma aparição de primavera onde as movimentações dos animais já são um pouco mais difíceis, né? E depois nós temos a reprodução. Então, é importante, extremamente importante, acertar essa primeira estratégia de tratamento. Pode vir lá desde o pré-parto nas vacas, né? E durante a reprodução, para que o manejo da fazenda flua de uma forma normal. Depois, estrategicamente, também tratar antes da segunda geração e antes da terceira geração. E além disso, Bruno, dependendo da sensibilidade da cepa, é muito importante que esse assessoramento defina os tratamentos táticos, ou seja, dentro daquelas subdivisões aonde taticamente eu vou ter que atacar porque eu tenho uma dificuldade maior de controle, né? Então, o mais importante é que o produtor pense que ele tem que tratar com o menor número possível de carrapatos adultos, ou seja, das telhógenas, aquelas fêmeas engurgitadas, né? Para quê? Para que menos dessas fêmeas caiam ao solo e façam a postura. Então, eu tenho que tratar sempre no início da carga, né? Da carga parasitária.
Uhum. Perfeito, porque você falou bastante do diagnóstico, Ayrton, dos testes de sensibilidade dos carrapatos, a questão de manejo e a questão de capacitação. E também aí, amarrando toda a história, a questão de fazer um controle efetivo, estratégico e, de novo, ter aí o técnico parceiro para justamente delinear os tratamentos táticos também entre as gerações, para não deixar que os campos fiquem infestados, correto? É mais ou menos isso, certo, Ayrton? Perfeito, Bruno. Esse é vamos dizer assim, um desenho geral, né, da situação. Lembrando que nós temos muitas ferramentas, vamos partindo para a parte de produtos veterinários, né? A gente tem bastantes mecanismos de ação disponíveis para tratar esses carrapatos. O que é o mecanismo de ação? É a forma com que esse medicamento atua sobre o carrapato. Importante assessoramento técnico para que muitas vezes a gente faça a rotação de princípios ativos baseado no seu mecanismo de ação para combater aquelas gerações de carrapato, né? Então, existe muitas ferramentas, existe como se fazer um bom controle, mas nós precisamos integrar manejo, técnicos, mão de obra, produtos, né, e estratégias de controle de campo. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul aí tem uma boa parte dele com sistema de produção de lavoura e de grãos bastante intensos, bastante importantes, e que fornecem alimentação para os animais em determinadas épocas do ano, uma integração lavoura-pecuária. Portanto, nós também trabalhamos com áreas livres ou com muito pouca infestação de carrapato, onde os animais ficam durante um período do ano, né? Uhum. Normalmente nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque quando muda-se esse manejo, os animais voltam para as áreas infestadas, nós podemos ainda ter casos das doenças agregadas à presença do carrapato, como a tristeza parasitária bovina, né? E que causa uma mortalidade alta, né? Não só uma morbidade, não só prejuízo, como mortalidade. Então, é muito importante que esse manejo seja considerado estratégico e integrado, onde a gente integre controle de verminoses, controle de doenças agregadas, então, ao carrapato, né, ou vinculadas ao carrapato, como a tristeza, e o controle efetivo desse carrapato para não haver um desequilíbrio e as propriedades tenham uma certa dificuldade no seu sistema de produção e elevem seus custos de forma desnecessária. Perfeito, perfeito. E nesse sentido, claro, né, a Ouro Fino aí sempre contando com a capacitação, a gente tem a nossa equipe de campo que também é treinada, capacitada para ajudar nossos colegas veterinários e também os produtores aí das propriedades no sentido de delinear um calendário, aí, um cronograma de combate aos carrapatos, né? E a Ouro Fino, já ouvi bastante isso, tem um portfólio completo, né, Ayrton? Tem um portfólio completo aí de produtos para auxiliar no controle, no delineamento da melhor estratégia para controle dos carrapatos, certo? Certo. Hoje a Ouro Fino desenhou o seu portfólio, né? Tem um portfólio para controle de endo e ectoparasitos muito bem desenhado, né? Com possibilidades e com mecanismos de ação e com produtos, com concentrações, associações, ou seja, muito bem formulados para poder atender essa demanda, né? Além disso, além do portfólio, né, com essa gama de possibilidades para se encaixar tanto estratégica como taticamente dentro do controle, né, com formas de aplicação, vias de aplicação muito amplas, né, que possam atender todas essas necessidades, a gente ainda tem o nosso serviço técnico de apoio ao produtor e aos técnicos que trabalham junto a essas propriedades como uma ferramenta imprescindível, né? Temos técnicos extremamente capacitados, com vivência prática, com conhecimento sobre pecuária, sobre sistema de produção, né? Sobre manejo, e que estão aptos a contribuir, né?
de uma forma talvez mais personalizada dentro das necessidades das propriedades. Então, vamos dizer assim, a gente tem um pacote tecnológico, né, muito interessante e que consegue atender essa demanda aí, que é uma demanda extremamente importante para a nossa pecuária, já que nós temos esse diferencial da carne de qualidade, né, de um meio ambiente extremamente interessante aí do nosso bioma, que nós precisamos preservar e ter qualidade na nossa alimentação, né? Então, nossos técnicos extremamente capacitados também para essas partes de a gente cuidar muito de resíduo, né? De cuidar da saúde alimentar de uma forma geral, que é o objetivo aí de toda a propriedade rural, produzir alimento e cuidar da saúde do consumidor lá na ponta, né? E realmente a carne é de qualidade mesmo, porque eu já tive por aí e eu posso confirmar, ajudar a confirmar essa sua afirmação aí. E realmente, a Ouro Fino, que eu já ouvi falar, né, e a gente vê aí no campo, que ela realmente é carrapato referência, né, Ayrton, com os protocolos e a equipe capacitada justamente da maneira que você falou. E aí, se caminhando aqui para o final desse episódio, Ayrton, tem algum conselho, você tem alguma dica de ouro, já que a gente está no Ouro Finicast, você tem alguma dica de ouro que você pode passar para os nossos ouvintes, você que tem uma experiência prática, para a gente conseguir amarrar o assunto e justamente uma dica de ouro no sentido de abordar o controle dos carrapatos, principalmente na região, na região gaúcha aí. Certo. Olha, Bruno, eu acho que a dica de ouro, né, ela vem do produtor, ou seja, nós temos que pensar um pouco diferente, temos que olhar a longo prazo, temos que pensar no controle, na sanidade de uma forma sustentável a longo prazo, pensar que o problema carrapato, a questão carrapato tem que ir se resolvendo dentro da propriedade e que nós precisamos ter um sistema que possibilite que isso aconteça, né? Então, assim, é quebrar um pouco os paradigmas, né? Não só achar que a solução do problema está a curto prazo, está ali na frente, que eu não vou mais ter nenhum tipo de vamos dizer assim, de restrição de produção por isso. Então, acho que a maior dica que tem é a seguinte: vamos quebrar os paradigmas, vamos encarar o problema, vamos enfrentá-lo com decisões, né? E com muito trabalho, observando tudo o que cerca o problema carrapato e utilizando as ferramentas hoje disponíveis para que a gente consiga, vamos dizer assim, trazer essas propriedades para um sistema de controle estável, né? E sempre procurando preservar aí vamos dizer assim, nós precisamos preservar as ferramentas que nós temos hoje de controle para produzir um alimento de qualidade, né? Então, a dica seria essa: vamos analisar o manejo, vamos nos aliar aos técnicos, vamos usar o diagnóstico laboratorial, vamos capacitar a mão de obra, né? E vamos produzir mais um bom controle de carrapato. Viu? É por isso que a gente chama sempre especialistas, as pessoas que entendem no assunto, e esse é o caso do Ayrton Lorenzoni, que é gerente regional aqui da região da fronteira do Rio Grande do Sul. Muito conhecimento passado aqui, Ayrton, isso é muito bom, porque a gente sempre fala, conhecimento não ocupa espaço. Obrigado aí por participar aqui do Ouro Finicast, por aceitar esse convite e compartilhar o seu conhecimento, que a gente percebeu aqui que não é só teórico, além de você entender muito do assunto, você também tem a experiência prática, o que são os dois ingredientes necessários aí para a gente ter bom técnico, né? Ayrton, muito obrigado aí por aceitar o convite. Tá bom, Bruno, muito obrigado, agradeço aí pela participação. Eu peço desculpas se não abordei alguma coisa que tenha ficado aí em aberto, né? Fico à disposição de vocês. E também lembrando ao produtor, aos produtores que estão e técnicos que estão nos ouvindo, que a nossa equipe aqui do Rio Grande do Sul está totalmente à disposição aí para fazer um contato, atendê-los e a gente achar a melhor forma aí de ajudar e de nos ajudar mutuamente aí
nessa questão de controle, não só de carrapato, como da sanidade da fazenda, de um modo geral, tá bom? Grande abraço aí. Obrigado, Ayrton. E realmente é isso mesmo. Pessoal que está ouvindo a gente, sentiu falta de alguma coisa? Procura a equipe aí da Ouro Fino, da sua região, que com certeza o que ficou faltando aí de resposta ou de assunto, a nossa equipe vai saber conversar com vocês e vai saber delinear, igual o Ayrton acabou de falar sobre carrapato aqui, mas o negócio é muito mais amplo. Então, a gente tem vários pontos de atuação e com certeza o técnico da Ouro Fino aí da sua região vai estar capacitado justamente para atuar nesses pontos. Obrigado, Ayrton. Obrigado a você que está nos ouvindo. Peço aí que siga nosso canal para você sempre ter os alertas de quando tem episódio novo, de quando a gente vai ter assunto novo, porque, como vocês já perceberam, aqui Conhecimento Não Ocupa Espaço, a gente tenta trazer sempre as novidades, sempre as coisas para melhorar a eficiência e conseguir ajudar as pessoas, nossos colegas veterinários, nossos colegas zootecnistas, agrônomos, enfim, nossos amigos pecuaristas, sempre no campo para ajudar com soluções muito interessantes. Além disso, além de seguir o canal aqui do Ouro Finincast, eu tenho que falar do Ouro Fino em Campo, que é um programa de televisão. Ele é apresentado pela magnífica Juliana Mates. Ele vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia e às 8h20 da noite, horário de Brasília, e aos sábados às 9h30 da manhã, também horário de Brasília, no canal Terra Viva. Então vai lá e assiste o programa Ouro Fino em Campo. Eu acho que o Ouro Finincast aqui e o Ouro Fino em Campo, eles se complementam. Então é um book de informações que com certeza vai poder te ajudar aí. Tudo bem? Novamente, obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua atenção. Fique ligado no próximo episódio, que ele vai ser muito interessante. Aliás, como todos os outros anteriores, né? Corre lá quem ainda não ouviu e baixe os episódios anteriores. Obrigado pela audiência, grande abraço e até a próxima. Tchau!